Seu filho está cheio de energia dentro de casa e você não sabe mais o que fazer para não ter bagunça? Esse vídeo é para você então. Oi, eu sou a Keila, bem-vindos de volta ao meu canal, é muito bom ter você aqui mais uma vez. Criança não é agitada, criança tem uma necessidade de se movimentar, de gastar energia acumulada e ela gasta isso movendo este corpo. E quando isso não acontece, isso se transforma em desatenção, em birra, em falta de foco, em chororô, em gritaria, em bagunça, porque esse corpo não gastou o que ele precisava, logo ele não está organizado. Então, aqui eu vou te ensinar uma atividade por dia que você pode fazer, que é simples, com coisas que provavelmente você tenha aí e sem bagunça. E que vai fazer com que essa criança gaste essa energia que ela tanto precisa para poder se organizar. A proposta dessas atividades é que você vai fazer uma atividade por dia e vai durar aí menos de 5 minutos, a não ser que essa criança fique ali muito envolvida, então ela fique mais tempo e tá tudo bem, porque é o tempo que ela precisa para poder se organizar por meio do movimento. E com coisa que provavelmente você tenha aí na sua casa. Então você não vai precisar comprar nada, acredito que não. Dia 1, vamos chamar de caminho da fita no chão. E você vai precisar de fita, pode ser essa fita aqui, ó, aquela branquinha, essa que tem uma corzinha, pode ser fitas adesivas que tenha cores, ou ainda você pode usar uma corda, caso você tenha aí, e ainda você pode usar um giz daquele escolar de quadro, ou então um pedacinho de carvão, se você for riscar o chão. A proposta é você fazer uma linha no chão e a criança andar por cima dela. E aí você pode fazer de várias formas diferentes a forma como a criança caminha. Então você pode tanto ir trocando os jeitos de andar por cima, como você pode fazer essa linha de diferentes jeitos. Então a primeira sugestão que eu tenho de maneiras de andar por cima dessa linha, andar de frente. Então, um pé na frente do outro, a criança vai andando em cima da linha, sem cair. E aí você tanto pode fazer ela retornar no início e começar tudo de novo, ou ela continuar de onde ela parou. Você que vê aí. Também dá para ir de lado, tanto começando para um lado esquerdo como para um lado direito. Dá para fazer também andando de costas em cima dessa linha. Dá para fazer andando nas pontas dos pés. Dá para fazer andando em cima dessa linha com os calcanhares, então a ponta do pé está para cima e o calcanhar que está andando. Dá para ir andando meio correndinho por cima. Dá para ir andando em cima dessa linha levando alguma coisa aí, equilibrando. Então você pode pegar um copo e colocar uma bolinha ali e equilibrar. Ou uma colher e coloca ali uma tampinha de garrafa PET para ir equilibrando andando por cima dessa linha. E as formas da corda? Vou deixar umas sugestões aí para vocês na tela. Você pode deixar a corda reta, você pode fazer em forma de zigue-zague, você pode fazer aí tendo um biquinho que eu falo para as crianças que parece uma montanha que sobe e desce. Você pode fazer uma forma circular, as formas geométricas e a criança vai ter que ir andando por cima. Enfim, N possibilidades aí que você pode pensar da criança ter um caminho no chão para ela ir andando e N possibilidades de ir explorando também nessa atividade. Dia 2, passar por baixo. Então a gente vai pegar as cadeiras. A gente vai colocar as cadeiras uma na frente da outra e vai ficar tipo um túnel e a criança vai passar por baixo. A gente pode pedir para ela ir engatinhando, a gente pode pedir para ela ir se arrastando igual o soldadinho com a barriga no chão e vai se arrastando. Pode ser também com a barriga para cima e daí as costas é que estão no chão e ela vai se arrastando e passando por baixo. Você pode, em vez de deixar as cadeiras uma próxima da outra, deixar mais afastada. Você pode também usar bambolê, caso você tenha, para fazer um túnel, daí você segura esse bambolê e aí a criança tem que passar aqui por cima. Aí o bambolê, ele tem um pouquinho saltadinho, né? Então não dá para ela ir se arrastando, mas dá para ela ir engatinhando por entre esse bambolê. Dá para você deixar ele um pouquinho mais alto, daí ela vai ter que levantar a perna, passar por dentro, passar a outra, baixar a cabeça e passar. Tem essa possibilidade também. Você também pode usar a mesa da sala do jantar também para a criança ir passar por ali, aí você coloca um pano por cima para os lados ficarem tampados e a criança só passar de uma ponta
para outra. Dá para você também fazer esse passar por baixo levando alguma coisa. Então a criança vai passar por baixo, tem que levar algo junto com ela. Algum brinquedo que ela tem aí de encaixe, então você deixa todas as peças de um lado, daí ela vai ter que passar por baixo, ir lá encaixar uma peça e volta e vai de novo. Dá para você também colocar função, né? Não só ficar passando ali por passar, mas colocar uma coisinha para ela ir fazendo. Dá ainda para a gente pegar uma corda, a mesma corda que a gente usou ali na linha, e amarrar essa corda. Então a gente vai diminuindo baixando mais essa corda. Então eu amarro ela um pouco mais alto, aí a criança tem que passar aqui, aí eu vou baixando, 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 a tal ponto que ela vai ter que deitar ali, se arrastar por baixo, e aí faz na ideia de sem encostar na corda. Daí você pode fazer, se encostar ela tem outra chance para ir de novo, ou ela começa o jogo com 3 vidas, 5 vidas, enfim, ou simplesmente pelo ato de passar, né, de ser um desafio e se encostar um pouquinho não tem problema. Também dá para fazer essa brincadeira de passar então por baixo, também usando a corda. Dia 3. Você vai precisar de uma caixa de mercado, mas calma que eu vou te dar outras opções que você com certeza vai ter aí. Além da caixa de mercado, você pode usar uma bacia, um balde, uma caixa de papelão desde que seja um papelão mais durinho. A ideia aqui é empurrar um peso. Então, dentro dessa caixa, desse recipiente, você vai colocar algumas coisinhas que você tem aí que são pesadinhas, pesadas para a criança. Então, pode colocar os brinquedos dela ali dentro, por exemplo, para ela ir empurrando de um ponto até o outro. E daí você pode ir variando e colocando mais leve, um pouco mais pesado. Você pode ir tanto crescente como decrescente. Começa leve e vai ficando pesadinho, pesadinho até o pesado que ela consiga empurrar. Ou você começa já pesado e já vai diminuindo para ir no mais leve. Outra coisa que você pode usar para empurrar também é um pneu. Tem um pneu por aí velho, então dá uma higienizada nele e traz ele. Coloca ele deitadinho no chão e também serve para a criança empurrar. E aí você também pode ir variando quanto à questão de empurrar. A criança pode empurrar estando em pé, então ela vai empurrando. Ela pode empurrar com os joelhos no chão, e aí ela vai andando com o joelho e vai empurrando. Ela pode empurrar de costas, apoiar e empurrando sentada com o bumbum no chão. Você pode variar também, aí vai depender do peso, para empurrar só com uma mão, só com a outra. Pode fazer para ela puxar em vez de empurrar. Lembra da corda? Dá para você amarrar a corda. Ali, ó, aqui nessa caixa de mercado tem uma lateralzinha aqui, ó, que dá. Então você amarra aqui e em vez dela empurrar, ela também vai puxar. Como ela pode segurar ali no recipiente e vir trazendo e puxando. E aí ela pode vir puxando, andando para trás, ou ela pega uma mão lá e vira o corpo para frente e vem puxando. E aí os pesos você vai usar coisas que você tem aí na sua casa e que você vai colocando, né? Como por exemplo os brinquedos ali dentro e vai ficando mais pesadinho para ela. E daí você vai delimitar um local para onde que ela tem que ir empurrando. Então, por exemplo, se for os brinquedos, conforme ela for chegando do outro lado, ela pega e coloca mais um brinquedo. Aí ela vai e volta e coloca mais um brinquedo dentro. Vai e volta, mais um brinquedo dentro. Ou ao contrário, já começa cheio, daí ela vai, deixa lá, volta, vai de novo, deixa mais um, entendeu? Dá para você ir colocando essa função ali e não somente ficar empurrando, para ser mais divertido e chamar a atenção da criança. Dia 4, pular dentro dos círculos. Você pode usar os bambolês famosos, ou ainda aquela corda que a gente começou lá com ela no primeiro dia, também vai dar certo, ou então fitas adesivas, ou ainda você pode pegar lá o giz e desenhar círculos no chão. E aí você pode fazer de várias formas, vou dar algumas sugestões. Você pode colocar os bambolês um na frente do outro, e aí a criança vai pulando de um para o outro, aí ela pode ir pulando com os 2 pés, pula de um, passa para o outro, pode ir alternando, um pé aqui no verde, o outro pé lá no amarelo e assim sucessivamente até terminar todos os bambolês que você tem aí ou todos os círculos que você fez. Você pode fazer uma amarelinha para a criança pular. Você pode deixando esses bambolês um pouquinho afastados um do outro, então ela vai ter que despender mais força, tônus da perna para impulsionar e cair
lá dentro do outro bambolê. E aí você pode ir deixando mais afastado. Se você for usar os bambolês, outra ideia também é você colocar bambolês de diferentes cores. E aí você vai brincar com a criança e falar assim, ó, que o chão é lava, que ela só pode pular dentro do bambolê, aquele que você solicitar. Então você vai deixar uns mais encostadinhos, outros um pouco afastados, outros bastante afastados, mas todos eles que a perna, o salto dessa criança vai alcançar lá. E aí você vai falar uma cor, verde, aí ela tem que ir lá correr e entrar dentro do verde. Aí você fala uma outra cor que está próximo do verde. Por exemplo, aqui, né, o amarelo, então ela pula do verde para o amarelo. Aí você fala uma outra cor que está próxima do amarelo e assim sucessivamente enquanto tiver interesse ou diante do tempo que vocês combinarem. Então, fazer essa brincadeira de pular tem muitas possibilidades aí que dá pra gente fazer. E mais uma ainda, lembra a caixa de mercado? Dá pra gente pegar essa caixa de mercado, deixar ela deitadinha no chão. Deixa eu pegar a minha. Assim, ó. E aí a criança vai subir em cima, então tem que ser uma boa caixa de mercado, tá? Que tem umas que são bem molengas aqui no meio. Então tem que ser bem boa. Aí a criança vai subir aqui, ela vai pular daqui no bambolê, no círculo. E aí você pode ir alternando essa distância, deixa esse círculo mais próximo, mais afastado, mas lembra, é mais afastado de acordo com o tamanho da perna dessa criança para ela saltar e conseguir alcançar. Dia 5. A proposta é equilíbrio em um pé só. E aí, para ser mais divertido, você pode falar para a criança que vocês vão brincar de estátua. E aí vocês cantam a música do estátua, ou você coloca uma música, e quando essa música parar, a criança tem que fazer uma estátua estando de um pé só. Então em cima ela pode sempre mudar, mas embaixo sempre será de um pé só. Às vezes pode ser com o pé direito, às vezes pode ser com o pé esquerdo. Você também pode fazer para ir andando pelo ambiente, quando bater uma palma tem que equilibrar em um pé só e ficar ali alguns segundos. Aí você vai contando 1, 2, 3, ou até 5, ou até 10, o que vocês combinarem. Mas a ideia é essa, é a gente provocar esse desequilíbrio e equilíbrio, uma coisa que está ligado com as funções atencionais e de autorregulação. Tônus e equilíbrio precisam estar bem elaborados, bem fortalecidos, bem estimulados no corpo dessa criança, para que então ela seja uma criança que tenha uma boa autorregulação, que tenha então uma boa atenção, porque dependem desses elementos psicomotores para que isso aconteça. Uma outra ideia ainda desse equilíbrio de um pé só é pular de um pé só. Então você pode pegar os bambolês da atividade anterior e pular de um pé só, de um para o outro. Pode fazer também que vai vir correndo e daí vai ter que pular de um pé só por cima da corda que está esticada, ou pular de um pé só e cair dentro do bambolê de um pé só e ficar um certo tempo ali de estátua, se equilibrando. Você pode fazer ainda, a criança estando de um pé só, você vem aqui, ó, e vai empurrando ela. É claro que não vai com tanta força, né? O suficiente para desequilibrar ela. Você vai tentar fazer com que ela saia daquela posição e daí depois vocês trocam, você fica em um pé só e ela vai tentar fazer isso. Então, tem várias coisinhas aí que dá pra gente fazer dentro dessa proposta de equilíbrio de um pé só. Dia 6. Rolar. Você pode usar um colchão, colocar o colchão no chão, ou um tapete, ou simplesmente no chão. Aí no chão tem que tomar cuidado que durante esse rolamento a cabeça não bata no chão, né? Então, a ideia ali no rolar, você pode fazer diferentes posições nesse rolar. Você pode pedir para a criança rolar mantendo os braços esticados. Pode pedir para a criança rolar mantendo os braços aqui, ó. Porque dependendo de como está o desenvolvimento de tônus dessa criança, ela pode ir rolando e ajudando, pegando a mão e empurrando para conseguir rolar ali, naquele colchão, naquele tapete. Então, limitando o movimento do braço vai fazer com que esse corpo inteiro tenha que ter mais tônus para conseguir rolar. Você pode intercalar, você rola essa criança, para ela ir entendendo esse movimento. A princípio, se ela não consegue sem a mão, pode deixar então colocar a mão. Você também pode trazer alguma coisa para ter um ponto lúdico, trazer algum brinquedo. De novo, uma ideia de brinquedo de encaixe, por exemplo, ou se tem carrinhos,
Aí a criança pode ir rolando e leva os carrinhos para o outro lado, faz de conta que tem uma garagem, vai colocar os carros lá na garagem. Aí ela volta rolando e pega outro carrinho, vai rolando de novo e coloca lá outro carrinho. Ou então um brinquedo de encaixar, então pega uma peça, vai rolando, vai do outro lado e encaixa. Enfim, o brinquedo que você tiver aí da sua criança, você pode utilizar e substituir de acordo com a disponibilidade do que tem aí. E dia 7, subir e descer almofadas. Você pode pegar almofadas? Não sei se você tem aí, mas eu tenho umas almofadonas do sofá. Então elas seriam bem legais para você poder usar. Vou mostrar. Ó, tenho essas almofadas aqui. Então no meu sofá vieram 3. Dá para você fazer um caminho com essas almofadas, colocar uma na frente da outra, e aí a criança vai ter que ir andando por cima dela, que é muito legal porque é uma base de desequilíbrio, que vai gerar instabilidade nessa criança. Mas se você tem almofadas menores, ok, vai usar o que você tem. E aí você vai fazer um caminho, aí você pode fazer um caminho reto, um caminho mais curvo, igual a gente fez com os bambolês um pouquinho afastado, e aí ela vai sair de um e pular para ir para o outro. Tome cuidado, porque pode escorregar, então tem que prestar atenção. Você sempre testa antes, você faça primeiro para ver então como que fica para sua criança poder fazer. Você também pode pegar o colchão. A gente usou o colchão então para fazer o rolamento, dá para usar o colchão também para isso. Você pode colocar o colchão um pouco inclinado. Então, por exemplo, essa minha almofada grande aqui, ó, você coloca embaixo e aí coloca o colchão em cima, vai ficar um pouquinho inclinadinho, já vai ter uma subidinha legal ali, que a criança vai ter que ter um esforço na perna para conseguir subir. Algumas crianças têm aí de novo dificuldade no seu tônus, então vão ter fraqueza nessa musculatura e muitas vezes a perna não vai conseguir sozinha e vão precisar colocar a mão e apoiar. Ok, tudo bem. E aí conforme você vai fazendo, você vai tirando essa dependência de ajuda. Então, colocar uma mão, você dar uma mão, segurar uma mão da criança, ajudar aí, até que essa musculatura, então, vai ficando mais fortinha e ela vai conseguir. E aí você pode fazer para a criança ir andando, você pode fazer para ela vir subindo, ali naquela subidinha que a gente fez usando o colchão em cima da almofada, ou descendo também. Mas lembra, a gente tem que tomar cuidado aí como escorregar, tem que prestar atenção perto do que você vai colocar, se tem quina, se tem outras coisas ali que a criança vai querer apoiar para ter um equilíbrio, para ter uma ajudinha. Então é legal num ambiente mais aberto que não tenha nada perto, para ela não ter ajuda e também se é uma criança que tem muita dificuldade de coordenar o próprio corpo, para que ela não se bata na hora que ela vai descer ou na hora que ela vai subir. Viram só que legal? A gente não precisa de brinquedos caros, materiais caros, para a gente proporcionar estimulação, movimento para nossa criança em casa e ajudar ela nessa questão de gastar essa energia. Não precisa gritar, não precisa exigir performance. A ideia aqui é gasto, é movimento. Então fica aí o convite para você testar essas 7 atividades aí por uma semana. E aí depois você volta aqui nos comentários e me conta qual foi a diferença que você viu. Garanto que uma das primeiras vai ser no comportamento. Vai aparecer no comportamento dessa criança uma diferença. Gostou dessas ideias? A minha ideia é que esse seja o primeiro episódio. Se vocês gostaram, vai lá e curte para eu saber. Que daí, quem sabe, eu trago um segundo episódio com mais 7 sugestões aí simples e sem bagunça que vão ajudar a criança a gastar e regular-se por meio do movimento. Eu te aguardo no próximo vídeo do meu canal. Tchau!